A paz do Senhor, amados irmãos, bom domingo para todos, boa semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Louvo a Deus pela sua vida, pela nossa escola bíblica dominical. Quero aqui agradecer os amados irmãos que oraram e ainda continuo pedindo oração para os irmãos, né? Mas muitíssimo obrigado pelas orações, pelos gestos, pelas mensagens carinhosas que encaminharam a nós, pelo passamento do meu sogro, irmão Eleazar de Souza. Muito obrigado, as suas palavras, seu carinho, pode ter certeza que amenizam a nossa dor, as nossas lágrimas. Então, muitíssimo obrigado a todos os irmãos. E hoje, pela misericórdia de Deus, dia 26, né, último domingo do mês de julho, e também estou completando com a minha esposa Renata 23 anos de casamento. São bodas de palha, né? Bodas de palha, graças a Deus. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. 23 anos atrás eu estava aqui nessa igreja, casando com a irmã Renata, graças a Deus. Meus amados irmãos, chegamos na lição de número 4, vencendo os obstáculos. Esse é um tema muito interessante, né? Vencendo os obstáculos. E o nosso texto áureo está em Josué, no capítulo 4, versículo 24. Basicamente, nós vamos ver hoje, então, capítulo 3, capítulo 4 do livro de Josué. Diz assim o nosso texto áureo: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Graças a Deus, esse é o nosso texto áureo. Nossa verdade prática diz assim: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Esse termo é muito interessante, né? Quando Paulo fala somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, além da vitória, né? Mais que vencedor é acima da vitória. Então você que está aí participando da escola bíblica dominical, escreva aí para nós, né, nesse momento, aí digita aí: graças a Deus em Jesus sou mais do que vencedor. Escreva aí no nosso site aí, você que está acompanhando, escreve aí: graças a Deus eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, no Senhor. Em Jesus eu sou mais do que vencedor, amém? Então escreve aí para nós, envia sua mensagem aqui, nos acompanhando, nos abençoando. É muito importante também a sua participação. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar pela Bíblia ou pela lição, como o pastor Nestor já nos orientou. Nós estamos fazendo essa reflexão na lição dos jovens, né? É Josué capítulo 3. Entre os versículos, dos versículos 3 ao 6, e depois do 14 ao 17. Então você pode acompanhar ou pela lição, ou pela própria Bíblia, ou pela tela aí que você está nos acompanhando. Bom, então o versículo 3 ele inicia dizendo: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14.
E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém, irmãos? Então é um texto maravilhoso da intervenção de Deus na vida, na nação do povo de Israel. Já tinha ocorrido a grande intervenção da abertura do Mar Vermelho, o Mar de Juncos. Agora, sobre o Rio Jordão, a intervenção de Deus. Vamos pensar um pouquinho em Josué 4:24, que é o texto áureo dessa lição. O nosso texto áureo, então, está no capítulo 4, entre os versículos 1 a 24, onde está relatado o objetivo de serem colocadas as 12 pedras tiradas do meio do Jordão como memorial ao Senhor. Bom, é um texto histórico, autoexplicativo, que fala de um memorial de pedra para que todos temessem o Senhor. O tema principal, então, desse capítulo 4 do livro de Josué é com o relato de que as 12 pedras que eles tinham tirado do Jordão, e Josué as erigiu, então, em Gilgal, um altar memorial a Deus. O fato de registrar pela segunda vez a resposta que os pais devem dar aos filhos com relação a esse memorial de pedras, deixa então claro a importância, a grandeza dessa cerimônia, porque está ali repetida essa declaração. E aí diz o texto então: os homens devem ensinar aos filhos: em terra seca, Israel atravessou este Jordão. As fotos que eu coloquei nessa lição são do Rio Jordão no período de cheia. É claro que o Rio Jordão hoje não tem mais a dimensão que tinha naquela época, porque hoje o Estado de Israel utiliza a água do Rio Jordão para as suas necessidades. Toda nação precisa de água, né? Para agricultura, para beber e outras coisas mais. Então hoje o Rio Jordão não tem mais aquela fluência, mas na época que nós estamos falando, basicamente de 3.400 anos atrás, obviamente que você tinha uma outra dimensão do Rio Jordão. Não era um rio tão grande, mas é um rio que era intransponível no seu período de cheia. E é importante, então, a gente falar um pouquinho sobre o Rio Jordão. Como eu já disse na outra aula sobre o Rio Jordão, vamos aqui fazer a revisão, então, da última aula. Eu disse que o Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon, no degelo do Monte Hermon. Então, do degelo do Monte Hermon, ele forma a fonte do Banias, e aí ele desce para um antigo lago que existia, hoje não existe mais, né? Era um lago chamado Lago de Merom, hoje é um vale rico para a agricultura. Na época era um lago, pequeno lago de Merom, águas de Merom, e depois ele continua descendo e joga suas águas no Mar da Galileia, que é o maior lago que existe. O Mar da Galileia, ele é apelidado de Mar da Galileia,
mas na verdade é um lago de água doce. Por isso o nome dele em hebraico é Kinneret, vem de Knorr, harpa, porque ele tem um formato de harpa que se toca, né? Então, o Mar da Galileia, ele joga as águas no Mar da Galileia, sai do Mar da Galileia e continua descendo até jogar suas águas no Mar Salgado, ou Mar Morto, ou Mar de Betume, são tudo a mesma coisa, é para designar o Mar Morto. E basicamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Então o Rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon e vai descendo, descendo, descendo até chegar a 390 a 400 metros abaixo do rio, do nível do mar Mediterrâneo. Isso significa então que é um abismo que o Rio Jordão percorre. Não é à toa que a Bíblia fala que a parte que ele desce foi barrada, né? Foi feita uma barreira pela intervenção do milagre divino. Então esse é o Rio Jordão, que foi o grande obstáculo após a saída, aliás, ao início da conquista da Terra Santa. O Rio Jordão, ele tem a profundidade máxima de 5 metros, 5 e 20 metros, 5 metros, na verdade, 5 a 6 metros, depende do local, mas não passa disso, não é um rio tão fundo. A largura máxima, 18 metros, no máximo 20 metros, quando ocorre as inundações, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não passa disso. Na maior parte do seu curso, o rio se encontra abaixo do nível do mar, né, e vai chegar no Mar Morto a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. A característica principal do Rio Jordão é o seu progressivo aumento de salinidade, porque ele é um rio doce, né? O Mar da Galileia é doce, e conforme ele vai chegando próximo do mar, ele vai adquirindo uma salinidade também, à medida que ele chega próximo do Mar Salgado, que é o Mar Morto. A salinidade do Mar Morto é 10 vezes maior que a média dos oceanos. Então, por isso que a pessoa boia no Mar Morto. Alguns irmãos aqui de Campinas, e certamente do nosso país, já visitaram o Mar Morto, tiveram a oportunidade de deitar no Mar Morto, não afunda, por causa dessa grande densidade de sal. O relato da passagem do Rio Jordão é escrito não somente para o benefício daquelas pessoas da época, mas também para nós, né, para a nossa época também, porque é importante nós compreendermos que o Deus que nós servimos é o Deus que intervém na nossa história, com atos poderosos. A passagem apresenta uma identificação entre Israel dos dias de Josué e o Israel dos dias também, inclusive dos nossos próprios dias, né? Então, o milagre que Deus fez ontem, Deus faz hoje também, porque é o mesmo Deus que opera maravilhas. Claro que dimensões diferenciadas. Para aquele caso específico, foi o Jordão que era o grande obstáculo. Para nós, existem Jordões, existem outros obstáculos, às vezes até superiores às águas do Jordão, né? São obstáculos que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida. O relato afirma claramente que o Senhor, o Deus de vocês, né, o Deus de Israel, secou as águas do Jordão diante de vós. Mas vocês aqui, aos quais ele se dirige, inclui também as futuras gerações, que Deus era o Deus que entraria com providência na vida. E é isso mesmo que a gente vê na história da palavra de Deus. Então o milagre do Jordão tem como propósito que todo o povo da terra saiba que a mão do Senhor é forte. Esse foi o ensinamento pedagógico. Então eles saem de uma experiência 40 anos antes, que é a abertura do Mar Vermelho, para fugir, né? Eles saem em fuga, e agora, para conquistar, eles encontram um outro grande obstáculo, que é o Rio Jordão, no seu período de cheia. Essa é a contraposição, ó. A forte mão do Senhor tinha feito maravilhas no Êxodo, que é a saída,
e agora no Êxodos, que é na entrada, estava também operando a mesma mão de Deus. Dois eventos. O temor do Senhor não é medo, né? Então eles iam fazer um memorial para terem temor de Deus, não ter aquele medo servil, não é isso. Era para ter, sim, pelo contrário, o quê? Um sentimento de gratidão, o temor do Senhor, que gerava gratidão pelos feitos poderosos de Deus na vida deles. Desse modo, o propósito e o sentido do milagre, da travessia, são claramente estabelecidos e podem ser compreendidos pelos futuros leitores do livro de Josué. Só lendo ali já dava para entender, então, essa maravilha, essa grandiosidade. Então, a primeira parte, nós temos a nossa lição com 3 tópicos bem definidos. O primeiro é, então, a travessia do Rio Jordão. Está falando vencendo obstáculos. E o primeiro obstáculo é o Rio Jordão, que naquele momento, na época da sega, era o momento, então, do degelo maior, de maior volumes de águas e chuvas também, que levava o Rio Jordão, então, a transbordar. E a dificuldade, então, de passar por esse obstáculo. 1.1. Um dia marcante para o povo. O dia que Deus escolheu para que Israel passasse o Jordão foi o mesmo dia escolhido para a comemoração da Páscoa, 10 de Adib. Adib, na verdade, é o nome do mês hebraico, mas os judeus usaram esse nome para o mês, mais ou menos de março a abril, equivalente ao nosso calendário hoje, gregoriano. Na verdade, Adib é o nome que se deu para esse mês dado por Israel antes do exílio. Antes do exílio se usava Abib. Depois do exílio passou a usar o nome Nissan. Por isso que você pode encontrar 10 de Nissan ou 10 de Adib. É a mesma coisa, tá bom? Então era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado, então, o Pessah, a Páscoa, ou a saída do povo de Israel do Egito. Então, 40 anos depois, eles vão ter uma experiência muito interessante. Já expliquei sobre o dia 10 de Adib, que é o dia que é mesmo que o mês de Nissan, e é equivalente ao nosso calendário março e abril. O calendário judaico, o calendário bíblico é lunisolar, ele é mais quase que lunar do que solar. Isso significa dizer que ele se baseia nos movimentos da Terra em relação ao Sol, quanto da Lua em relação à Terra. Então é um calendário muito mais lunar do que solar, né? Mas a gente usa essa expressão lunisolar, que ele acaba utilizando nos 2 movimentos. A contagem dos anos judaicos começa no dia da criação do homem, segundo a tradição bíblica, segundo a tradição judaica, né? Então, segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que no 6º dia ele criou o homem. Então, é nesse 6º dia que inicia a contagem do calendário hebraico. Então, o calendário judaico está no ano 5780 da criação de Adão, feito no 7º dia da criação, no 6º dia da criação. Então, essa é a contagem do calendário judaico. O ano novo judaico, ou seja, o ano de 5781 que eles vão entrar, vai ser comemorado agora no mês de setembro, 19 de setembro. Aqui no nosso calendário, será comemorado o ano 5781 da criação de Adão. Esse é o calendário dos judeus. Então, 40 anos após o êxodo, no mesmo dia 10 de Adib, de Nissan, o Senhor promoveu a entrada de Israel para Canaã. A entrada é o Êxodos, não é o êxodo. Êxodos é saída. Êxodos é entrada. Tá? Então, Deus valoriza os detalhes. Toda a natureza, obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. É o Salmo, né, de número 19, que fala: os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, são detalhes interessantes que a gente encontra na história sobre a história de Israel. Isso motiva a gente a estudar mais a Bíblia, não é? Assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodos, que é a saída, e o Êxodos, a entrada. Mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada do povo na Terra Prometida acontecesse no Pessá, na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. Então, é através da morte de Jesus é que você sai do Egito e entra na Canaã celestial. Ainda hoje é assim, irmão. É através do sangue de Jesus, é através da nossa Páscoa, da morte do Cordeiro de Deus, que você sai do mundo e entra para a terra prometida, para Jerusalém celestial. Então é a mesma alegoria apresentada aí. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado, né? Que Jesus também veio a ser crucificado, né? No período da Páscoa, né? Foi naquele período, por isso que precisava tirar o corpo antes do sabate, né? Muito bem. Outro detalhe interessante que a gente vê, que a lição propõe, é que Deus criou as circunstâncias políticas do mundo de então para a vinda do Filho de Deus, para a encarnação do Verbo, o Filho unigênito, fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, para relembrar, então, esses episódios. Interessante que essa datação, ela foi feita basicamente no século VI, né, já considerando a nossa datação, quando o monge Dionísio Exíguos, ou Pequeno, fez essa contagem com base na fundação de Roma. Então, segundo o pensamento da época, eles inverteram as contagens para que o centro fosse a encarnação do Verbo, ou seja, o Verbo se fez carne, então Jesus nasceu. Então vamos pegar o que os anos anteriores ficarão antes de Cristo e os posteriores depois de Cristo. É o que nós chamamos então no nosso calendário, Anno Domini. Então nós estamos no ano 2020, Anno Domini, AD, ou seja, ano do Senhor, né? Você fala AD, pensa que é a Assembleia de Deus. Não é Anno Domini, 2020, do nascimento de Jesus. Por isso, Anno Domini, a palavra domingo também, é Senhor, é o primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição de Jesus, é o dia de Jesus, é o dia do Senhor, domingo. Então aí, mesma coisa, o ano do Senhor, Anno Domini, é uma expressão em latim que significa o ano do Senhor, e é utilizada para marcar os anos seguintes ao ano do calendário mais comumente utilizado no mundo ocidental, né? Designado como era cristã. As pessoas que não são cristãs, e as pessoas que não creem que Jesus é Deus, então elas ficam assim, sei lá parece que elas ficam constrangidas, então elas preferem usar a era comum. Mas, na verdade, quando foi criada essa divisão, era a era cristã. Agora, ela só, por exemplo, um judeu, ele não vai falar era cristã, ele fala era comum. Um grupo religioso que nem Testemunho de Jeová, que não aceita que Jesus é o Deus que se fez carne, vai usar a expressão era comum. Então, eles usam essa expressão era comum. Agora, os cristãos vão usar o quê? Era cristã. Então, eles aproveitaram o E e o C para chamar de era comum, sendo que, na verdade, originalmente a ideia era cristã. Esse modo de marcar os anos a partir do nascimento de Cristo começou a ser praticado, então, a partir do século VI, graças ao monge Dionísio Exíguos, o Pequeno, matemático, né? O ponto de referência para a história foi a fundação de Roma. Então, Roma, eles sabiam que Roma tinha sido fundada em 753. Então, o que eles fizeram? Aliás, eles achavam que a Roma tinha sido fundada no ano primeiro, então eles estariam no ano 753.
quando Jesus nasceu, segundo o monge Dionísio, o ano era 753 da fundação de Roma. Então, como ele soube que, pela pesquisa, que Jesus teria nascido no ano 753 da fundação de Roma, ou seja, 753 anos depois que Roma tinha sido fundada, ele pegou o ano 1 e jogou para o nascimento de Jesus, e pegou 753 e jogou para Roma. Aí ficou 753 antes de Jesus, e começou a contar a partir do primeiro, então, 1, 2, 3, para frente. E aí ele chegou à conclusão que ele estava por volta do ano 526, e que ficou depois de Cristo, e Roma virou a data de fundação dela em 753 antes de Cristo. O problema é que depois Flávio Joséfo vai dizer que Herodes morreu no ano 749 antes de Cristo. Aí ficou estranho, porque na verdade Herodes é que perseguiu a família sagrada. Aí ficou uma coisa estranha. Falou, bom, então aí chegaram à conclusão que Jesus nasceu no ano 4 antes dele mesmo. Olha, então o nosso calendário tem um problema de 4 a 5 anos, que não foi consertado, e é melhor nem consertar mais, deixa do jeito que está, porque senão nós vamos ter um problemão, né? E ainda, basicamente, quando Jesus nasceu, era o ano 753, então, da fundação de Roma. Esse resultado foi aquele alcançado pelos cálculos do Dionísio. O ano 753 da fundação de Roma foi, então, definido como ano primeiro, o ano anterior foi definido como ano 1, antes de Cristo, e não existe o ano 0, não tem isso. Então é o calendário que o cálculo ficou hoje, olha lá, o cálculo de Dionísio. Ele colocou a encarnação como o ponto central, antes da encarnação ficou antes de Cristo, e depois de Cristo, que é o calendário basicamente que a gente usa, né? A cronologia que a gente usa. Já o nosso calendário especificamente, esse calendário que você tem, a folhinha aí que você tem pendurado aí na sua casa, ou que aparece, às vezes, na própria, os irmãos dão, né, às vezes em festividade, dão aquele calendário para a gente, ele foi promulgado pelo Papa Gregório XIII. Papa Gregório XIII é do ano 1502 a 1587, mas especificamente no dia 24 de fevereiro do ano de 1582, ele então apresentou documentos da Igreja Católica, são chamados de bulas papais. Então, bula não tem nada a ver com remédio, aí bula de remédio seu. Estou falando de documentos oficiais da Igreja Católica. Então, no dia 24 de fevereiro de 1582, o Papa apresentou a bula Intergravíssimas, em substituição ao calendário que era o calendário de Juliano, imposto pelo grande Júlio César, né? O calendário, ele arrumou o calendário, então ficou em homenagem a ele o calendário juliano. O Papa Gregório quis que fizesse uma melhor organização. Então, o calendário do imperador Juliano começou no ano 46 a.C. e até 1582 era o calendário que valia, o calendário juliano era o nome. Aí o Papa, no Concílio de Trento, realizado em 1545, decidiu pelas alterações no calendário da Igreja Católica. Coube então ao Papa Gregório XIII instituir o novo calendário, que passaria a ser chamado de calendário gregoriano, em homenagem a ele mesmo, né? Em homenagem ao Papa Gregório. Para adequar a data da Páscoa com o equinócio de primavera do hemisfério norte, o Papa Gregório XIII ordenou que o dia seguinte, a 4 de outubro de 1582, pulasse para o dia 15 de outubro de 1582. Então eles estavam, veja a cena, eles estavam no dia 4 de outubro de 1582, e a partir do outro dia, já seria o dia 15 de outubro de 1582. Um salto de 11 dias. Por que ele precisou fazer isso? Para corrigir o calendário de Júlio César, o calendário juliano. Esse é o calendário que hoje utilizamos, o calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIII. Então, esse é o calendário que você tem aí na sua casa, é chamado de gregoriano. O importante é que Deus se fez homem, morreu na cruz, na Páscoa, e mudou a história da humanidade para sempre. Graças a Deus, isso que é mais importante, não é, meus irmãos?
Muito bem, vamos então para o subtópico 2, 1.2. A arca do concerto aponta o caminho a seguir. Bom, durante então os 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem, ou a noite da coluna de fogo, lá no deserto. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca da aliança, pela arca do concerto, que era o símbolo da presença de Deus. Ninguém podia adorar a arca do concerto, hein? Deus mandou fazer a arca, pôs o querubim, mas ninguém tinha que adorar a arca. Aliás, não podia nem tocar na arca, hein, irmãos? Precisa prestar atenção, porque a gente fala, Deus mandou fazer o querubim, então pode adorar a imagem também. Não, senhor. Aquilo lá era um símbolo apenas e ninguém podia tocar. Ela ficava isolada em um local chamado Santo dos Santos. Raramente foi vista, e quando foi vista era apenas para ser guiada. Teve um grupo lá doido, né, que é os filhos de Eli, que resolveu pegar a arca para levar para a guerra. Foi uma tragédia, porque essa não era a vontade de Deus. Só quando Deus orienta para a arca ser levado, o símbolo ser levado, que são 3 vezes, basicamente, em todo o Antigo Testamento. Somente 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. A primeira, então, a travessia do Jordão, para circundar Jericó, e quando ela foi levada para o interior do templo, né? Quando ela foi levada, e aí foi sim orientações dadas por Deus. As outras vezes não foi o Davi mesmo quis fazer isso, coitado. Foi lá, pegou a arca, vamos trazer, deu aquela confusão, morreu pessoas, acabou ficando na casa de Obed. Quer dizer, é coisa da cabeça dele. Agora essas 3 foram 3 orientações dadas por Deus. Deus mandou, põe a arca na frente, separa, para que o povo caminhe. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas com a chegada. Então, quando eles construíram primeiramente o tabernáculo e depois o templo, aí a arca repousou no local santo dos santos, e aí nunca mais ela foi vista pela população. Depois que a arca foi colocada no templo do rei Salomão, no local, o templo tem 3 partes, né? O pátio, o local santo e o santo dos santos. Depois que ela foi colocada no santo dos santos, nunca mais foi vista, irmão. A gente acha estranho hoje, tem grupos aí até de evangélicos que entra com uma arca no meio da igreja, e a turma querendo tocar na arca. Tudo bobagem, irmão. Essa não é a ideia. Hoje, a presença de Deus é o Espírito Santo, irmão. Não tem esses objetos para culto. Aí a pessoa faz tudo. A arca não podia nem ser tocada. Quem tocasse na arca era torrado. Agora tem gente hoje, não tem conhecimento da Bíblia, pega uma arca e manda os irmãos jogar pedido de oração naquela arca de Deus. Que conversa é essa, irmão? Isso é tudo, virou uma idolatria. A arca era símbolo. Nem era vista pela maioria das pessoas. Muito poucas vezes a arca foi vista, porque é apenas um símbolo da presença de Deus. Não era para ser adorada, não era para ninguém ficar olhando por querubim e falar, querubim cheio de graça, rogar por nós pecadores. Não era nada disso. Era para adorar a Deus, era para louvar e bendizer o nome do Senhor. A arca era apenas o quê? Presença, símbolo da presença de Deus. A arca que representava o quê? A presença de Deus. Devia guiar daqui para frente as suas mentes e o seu coração. Mas ela ficava no local muito reservado. 1.3. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. Olha só. A providência mais importante que eles deviam tomar é o que foi dado a Josué por ordem de Deus, em Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, eles tinham que ter um compromisso
de dedicação a Deus, de consagração a Deus, não é de qualquer jeito. Tem gente, irmão, que pensa que as coisas são de qualquer jeito, quer receber um milagre na casa dele, quer receber intervenção divina, mas acha que é de qualquer jeito. A pessoa não se consagra, não busca a presença de Deus, não se dedica ao Senhor, acha que cai de paraquedas as coisas não são assim não, irmão. As grandes maravilhas de Deus, os grandes milagres de Deus, as grandes operações do Senhor aconteceram em meio à consagração, irmão. É sério o assunto. Santificai-vos. Você não quer vitória na sua vida? Santificai-vos, busca a presença de Deus, se consagra ao Senhor, que o milagre virá e chegará até a tua tenda, meu amado. Mas tome uma posição, se consagra ao Senhor, busque a presença do Senhor. Então, a principal providência que Deus ordenou para Josué, antes da conquista, de vencer os obstáculos, foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se para a peleja, para aquela guerra, para aquela conquista, sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, 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 e essa é a maneira trinitária de adoração. A Bíblia mostra muito essa maneira trinitária de adoração, ou seja, 3 vezes: santo, 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 justo, 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 reto, reto, reto. Pode observar, sempre a adoração que se faz a Deus é uma adoração trina, é a adoração 3 vezes, é a adoração que lembra a grande doutrina da Santíssima Trindade. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Então, santidade convém ao Senhor, né? Então, é muito importante compreender isso. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para vida de santidade. Agora, claro que tem gente que confunde tudo, né? Pensa que santidade é simplesmente usos e costumes. Não é isso, irmão. Santidade começa no espírito, na alma, e depois exterioriza no corpo. O mesmo Deus de paz vos santifica em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo. Agora tem gente que faz o contrário, começa a seguir uma série de costumes e acha que está vendo uma vida de santidade, abre a boca e só fala bobagem. Então não funciona assim, irmão. A santidade tem que começar no espírito, na alma, e depois exteriorizar, é o último momento. Agora as pessoas fazem o contrário, criam um bando de fariseu, um bando de gente que segue ritual. Você olha para a pessoa está de paletó e gravata, todo bem, abre a boca e só fala bobagem, irmão. Porque no processo da santificação não foi o que a Bíblia manda. O processo da santificação da Bíblia é no espírito, na alma e no corpo. E depois em toda a sua maneira de viver. E Deus quer fazer isso conosco. Então, o povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. A ideia é separar-se das coisas pecaminosas, das ideologias desse mundo. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. Então, esse foi a grande mensagem antes da conquista. Tópico 2, as dificuldades no caminho da bênção. Então, irmão, quando temos bênçãos para ser alcançadas, mas obviamente que a gente tem que ter obstáculos, senão você não teve nem vitória, né? Então, para você ter vitória, certamente você teve uma luta, né, irmão? Certamente houve algum desafio, algum obstáculo, porque senão, que vitória você vai falar se não houve nenhum obstáculo? E o primeiro obstáculo, a primeira prova, era o Rio Jordão. O Rio Jordão, naquele momento, estava transbordando. Então, não dava para passar. Essa é a questão, não tinha jeito de passar o Rio Jordão naquele momento. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao deserto do Sinai, para não morrer pelas mãos do faraó, era uma coisa.
né? Então você está fugindo, você quer um escape. Você quer escapar porque a morte está atrás de você, você está correndo da morte, que era o faraó. O faraó vinha vindo com exército, com cavalos, com armamento pesado, bélico, de povo em pânico, né? Que é normal isso, aquele pânico coletivo. Aí Deus faz um milagre, aquela fé sopra sobre o mar é rasgado no meio, o povo entra tudo correndo, glorificando a Deus, que maravilha, e vão, ali é bênção pura. Então, tudo bem, uma coisa é isso, você sair de um episódio de perseguição, e Deus te dá um grande livramento. Agora, outra coisa, é você encontrar um obstáculo, para você enfrentar outro obstáculo, que é a guerra. Então, estão vendo que é uma diferença? Uma coisa é você pedir um milagre de Deus porque você quer escapar. E outra coisa é você pedir um milagre de Deus para você iniciar uma conquista, uma guerra. Então são situações muito diferentes. É isso que ele está dizendo. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos do faraó, era uma coisa. Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, lembrando que Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo, né? Jericó, Damasco, na Síria, também é considerada cidades milenares, as mais antigas do mundo. Então exigia muita fé e coragem, porque é um outro contexto que nós estamos observando agora. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia obstáculo humanamente intransponível, que era o quê? O Rio Jordão, com as suas correntezas, porque o Rio Jordão está descendo. Lembra que eu disse para você que ele nasce lá em cima, no Monte Hermon, fonte do Banias, desce, já passa pelo Vale de Merom, joga suas águas no Mar da Galileia, ele está descendo, já sai do Mar da Galileia e vai descendo a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é o Mar Morto. Imagina essa descida abissal, imagina a correnteza que era. Imagina então na época das cheias, eram águas violentíssimas, então era um obstáculo intransponível naquele momento, e a passagem deles é exatamente ali, quase a 390 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, muito próximo do Mar Morto. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso seria possível fazer essa façanha. 2.2. A bênção, tempo da ceifa. Tinha acabado o maná, mas era o período então de colheitas em Israel, né? Então os israelitas chegaram a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Aí eu coloquei uma foto de romã, essas romãs enormes, até hoje tem lá em Israel. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, o Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Quais são os frutos da terra de Canaã? São muitos, né? Mas o mais conhecido estão aí, ó, as tamareiras. Os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, o mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5,12. E aí, Canaã tinha praticamente de tudo: trigo, centeio, tâmara, azeitona, romã, figos, uvas, gado miúdo, né, e gado. Então tinha muita coisa. Não é à toa que a terra é apelidada de terra que mana leite e mel. O leite, obviamente, ele se refere ao leite de cabras, né, de gado miúdo, e o mel de tâmara, né, das tamareiras. Mas o povo de Deus devia se abster de alguns tipos de comida. Nós falamos na última aula sobre a questão do cavalo, né, que é um animal impuro, então não era tudo que eles podiam comer.
então o povo deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Bom, isso até hoje, né? Deus provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. E 2.3, o milagre da travessia do Rio Jordão. Lá em Israel, antes de eu entrar no ponto 3, ainda esses 5 frutos são muito utilizados na culinária israelense, que é a romã. É muito comum você encontrar barraquinhas de suco de romã, ele faz na hora para você, tá? Então a romã é muito presente, você pode comprar o copo cheio já das sementinhas de romã para você comer, eles vendem aquele copo grande, ou o suco de romã que é feito na hora. Então romã, o figo também muito presente, a azeitona. Tá? A azeitona, você vê muito pé de oliveira, às vezes como enfeite de jardins, inclusive. Você encontra as tamareiras, tá? Muito presente, muita plantação de tamareira, e as uvas, variados tipos de uva, você pode adquirir, assim, mesmo na cidade de Jerusalém, existem as banquinhas, as pessoas são esses frutos muito presentes e muito saborosos, disponíveis. E muitas sementes também, né? Eles têm muitas sementes disponíveis. Bom, o 1.2, aliás, 2.3, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do Rio Jordão, Deus começou a realizar o grande milagre. Mas não como na travessia do Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho se abriu. O caso do Jordão foi diferente. O caso do Jordão, então, foi segurado como uma represa. Foi represado o lado da água que descia. Então, Deus pôs a mão ali e segurou o lado ali. Segurou todo o rio, né? Toda a estrutura do rio. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Rio Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos impossíveis. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como nesse caso, o Senhor age com mais vagar. Então, cada caso é um caso. Deus opera de muitas maneiras, né? A multiforme operação de Deus. E o item 3, que fala sobre o evento para não esquecer, que é a questão do memorial. Então Deus vai falar para Josué, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do Rio Jordão, e com essas pedras erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos de Israel perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles narrassem a história do Rio Jordão para a glória de Deus, quer dizer que houvesse neles um sentimento de gratidão. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Rio Jordão. Então é interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e também de forma pontual. Bom, nesse caso, o nosso memorial é o quê? O culto de ação de graças, o culto de agradecimento, o culto de devoção. É o nosso memorial, é a nossa gratidão. 3.2, o memorial que Josué fez. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, só que o de Josué, ele queria que ficasse no leito do rio, dentro do leito do rio, ou seja, dentro do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quanto, por ocasião do registro desse episódio, aquelas pedras ainda resistiam às correntezas do Rio Jordão, né? Aquelas pedras que foram colocadas no rio. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas,
que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam, obviamente, aliás, as águas do Jordão são escuras, né? Devido aos barros, sedimentos. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas, unidas. Elas entrariam em Canaã, então, unidas, juntas. Graças a Deus. Deixa eu dar uma corridinha aqui que está pulando. Então, o que a gente pode observar? É muito importante você fazer esse momento de gratidão, de agradecimento a Deus pela sua vida, pela sua família. É um memorial, é uma oportunidade que você tem para agradecer ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Por isso que a gente fala memorial, né? Que é um local de agradecimento. Essa seria então a intenção, fazer o agradecimento a Deus, deixar ali aquele monumento que lembrasse para os filhos o evento milagroso que Deus tivesse operado. Então, o último tópico, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras. Esses memoriais de pedras em Israel, às vezes a gente pensa que pegava pedra, né, alisava, deixava pedra. Não podia. Os memoriais são de pedras brutas. Não podia fazer altar, porque aqui a gente pensa, né, vamos polir a pedra, deixar bonitinha para fazer o altar. Não podia, a pedra tinha que ser as pedras brutas, não podia fazer esse tipo de trabalho com a pedra. A arqueologia confirma esse costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características na terra de Israel, sempre com pedras brutas, elas nunca são polidas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber que Deus fez no passado. Ou seja, elas foram erguidas para a glória de Deus, nunca para o homem, não foi para a vaidade humana, mas para que todos fossem agradecidos a Deus por seus atos poderosos. Depois de mencionar que o Senhor que abrira o mar vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviram para que os povos da terra conhecessem ao Senhor, que é o nosso texto áureo, né? E finalizando então as considerações finais, a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão, pelo rio Jordão, constituiu-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus, que o Senhor continuava com eles, fazendo milagres, mostrando para o seu povo que realmente Ele ia dar aquela terra onde mana leite e mel. Então, essa abertura do Jordão trouxe uma grande motivação espiritual para eles. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Então ficaria ali um monumento histórico. Olha, o milagre que Deus operou para que os filhos de Israel pudessem conquistar a Terra Santa. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então, meu irmão, eu não sei a sua situação, qual é os seus obstáculos, mas a palavra dessa manhã para a sua vida, para você que está em aflição, para você que está estressado na sua caminhada, na sua luta, as dificuldades, a pandemia, tudo, a palavra de Deus para você, o resumo é essa: fique firme, o milagre do Senhor está prestes a vir. Deus é um Deus de prodígio, de maravilhas. Ele abriu o mar vermelho, Ele abriu o rio Jordão. O nosso Deus é o Deus que remove obstáculos. Faça a sua parte, santifica a sua vida, prepara a sua casa, que Deus te dará a oportunidade de ter um memorial também. Você poderá levantar mãos santas para o céu e agradecer a Deus pelo milagre, pela vitória
vitória, pelas portas que se abrirão, você também terá um memorial de gratidão pelas grandes bênçãos do Senhor na sua vida, na sua casa. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha uma semana de paz, de bênção, uma semana de vitória. Fique na paz do Senhor. Amém.